Como recompensa ativou com 4 dias para provas. Algum tempo depois, Duan ficou chocado em frente a uma mansão enorme e perguntou se era a casa de Han. Jihan confirmou e o convidou. Uma mulher cumprimentou Jihan e perguntou se Duan era seu amigo. Duan se apresentou e assumiu que a mulher era mãe de Jianil, mas ela corrigiu, era sua empregada. Ela ofereceu frutas, deixando Duan chocado que o amigo tinha uma empregada. Subindo uma escada em espiral, Duan comentou que só havia casas assim em filmes. Ao chegar ao quarto de Jianil, Duan se surpreendeu com o tamanho e a aparência, sentiu-se mais próximo do amigo só de visitar a casa. Se perguntou quando foi a última vez que fora convidado para a casa de alguém. A empregada comentou que fazia tempo que Jianil não trazia um amigo e disse para chamá-la se precisassem. Ao sair, Duan percebeu que a única vez que vira Jihan com outras pessoas foi naquele dia no canal K. Jianil perguntou se podia estudar e Duan concordou na hora. Naquela tarde, Duan agradeceu e sugeriu que continuassem a estudar juntos na semana. Ao se despedir, dizendo que o veria na escola, percebeu como o dia passou rápido. Duan pensou que com Jianil seguro em casa nada de perigoso aconteceria. Ele continuou lendo a missão escolar de proteger o amigo. Mas, ao inspecionar melhor, notou um detalhe que havia perdido. Se perguntou o que seria o item secreto, já que as recompensas até agora eram só chaves. Duan imaginou que o item secreto devia ser algo muito bom e a ideia o animal. Um dia se passou, restando 3 dias para as provas. Jianil se surpreendeu ao ver que Duan já havia resolvido todas as questões. De repente, ele se assustou ao ver o amigo desmaiar no chão com os olhos revirados. Duan explicou que seu cérebro estava sobrecarregado e travaria se aprendessem mais. Sorrindo, Jianil sugeriu que fizesse uma pausa. Ele então levou Duan para um quarto estranho, fazendo perguntar o que era. Jianil explicou que era uma sala de jogos normal, mas chique e cheia de equipamentos caros. Duan sentiu uma pontada de ciúme. Ter um setup assim sempre foi seu sonho. Jianil admitiu que nem gostava de jogar, e o quarto era um presente dos pais. No segundo andar da casa era todo dele, o que deixou Duan para baixo ao perceber que o amigo estava em outro patamar. Seu olhar se desviou para uma porta branca e ele perguntou o que havia dentro. Jianil sorriu e disse se é um depósito, e Duan fingiu acreditar. Um headset de RV próximo fez suspeitar que a porta escondia algo importante. Mais um dia se passou, restando 2 dias para os exames. Duan perguntou se ocupava muito tempo do amigo, mas Jianil garantiu que precisava revisar. Nada aconteceu na missão, então Duan achou que se preocupou à toa e aproveitou o tempo com Jianil. Ele perguntou se Jianil frequentava aulas especiais ou tinha um tutor, e o amigo respondeu que sim, teve tutores. Jianil revelou que teve 20 tutores, e Duan ficou chocado. Jianil explicou que não era só para estudar, cobriam todo tipo de assunto, o que o ajudou a aprender de tudo. A conversa foi interrompida por um homem que se aproximou de Jianil, dizendo que fazia tempo que não se viam. O homem acrescentou que era a primeira vez desde o fundamental, e Jianil pareceu reconhecê-lo. O homem tatuado sentado numa moto era Gilmin. Antes que Jianil pudesse perguntar como se encontrou, Gilmin explicou que o vira andando na rua. Gilmin disse que, sem nada melhor para fazer, decidiu passar, e que era bom ver seu antigo colega de classe. Quando Gilmin mencionou que Jianil havia se mudado para Gongagu, Duan notou o amigo tremer. Vendo Jian tremendo, Gilmin perguntou se Duaner era seu amigo. Duan perguntou quem era o homem, mas Jianil implorou para não brigar. Jianil se virou para o delinquente e disse secamente que não sentia falta dele e não queria ali. Entristecido, virou as costas e pediu a Duan para segui-lo para sair ainda ali. Gilmin não disse nada. Enquanto se afastavam, Jianil perguntou quem era aquele cara, notando que não pareciam amigos. Jianil se desculpou, dizendo que não poderia estudar juntos. Jianil respondeu que estudaria sozinho. Depois que Jianil disse que iria na frente, Jianil se despediu e pediu para ele ter cuidado. Sozinho, Jianil perguntou sobre o encontro estranho e tentou descobrir quem era o homem. Questionou se tinha a ver com sua missão e abriu a tela do sistema. Enquanto Jianil voltava para casa, uma memória dolorosa de seu passado começou a surgir. Ele se lembrou de quando Gilmin perguntou se ele lambia tampas de iogurte. Um engenho de Han disse sim, e o valentão tirou a tampa de um iogurte estragado, tentando fazê-lo comer. Com uma expressão malvada, Gilmin provocava, perguntando se ele não ia lamber. O pobre garoto foi forçado a lamber o iogurte mofado, e a turma toda, incluindo Gilmin e o dele, perdido nessa memória, Jianil continuou para casa. Vendo o amigo angustiado à distância, Jianil decidiu deixá-lo ir para casa sozinho. Não seguiu, pois Jianil havia pedido. Jianil observou até o amigo chegar em segurança, pensando que tudo ficaria bem por enquanto. Assim que Jianil entrou em casa, a empregada perguntou sobre Jianil. Ela mencionou que outro amigo tinha passado e ido embora, e que o resto estava lá em cima esperando. Ao especificar que eram os amigos do fundamental, o rosto de Jianil palideceu e ele correu escada acima. Ele abriu a porta do quarto de jogos e encontrou os antigos colegas. Uma garota comentou como o quarto era legal e que ele devia estar vivendo bem.
Outros garotos estavam preguiçosamente pedindo para ele dar o videogame. Chocado, Jianil perguntou por que estavam ali, mas eles só perguntaram por que ele demorou tanto. Uma garota explicou que, como ele não estava, mandaram um Li Gumin buscá-lo. Jianil sofreu quando Gumin se adiantou, exigindo saber como pode deixá-los esperando tanto. Ameaçando o garoto, Gumin disse que os amigos tinham vindo visitar depois de muito tempo. Ele declarou que iriam se divertir muito hoje, como nos tempos do Fundamental. Enquanto o dia escurecia, Davan decidiu ir para a casa de Jianil. Ignorando o pedido de Jianil, Davan decide que não pode deixar a situação continuar. Ele toca a campainha da casa de Jianil, dominado por um mau presente. Quando a empregada atende um telefone e pergunta quem é, Davan se identifica. Ela parece surpresa com a visita e antes que ele possa explicar, ela diz que tem algo a dizer. A empregada informa que Jianil está em casa, o que choca Davan. Ela explica que ele saiu com antigos colegas do Fundamental, mas não sabe para onde foram. Ela se oferece para ligar para Jianil. Davan se pergunta por que Jianil sairia tão cedo, mas imagina que o amigo já tinha planos, aceitando ele se vira para ir embora. Nesse momento, porém, o sistema de jogo notifica que ele perdeu o alvo que deveria escoltar. Um alerta vermelho pisca, indicando que a dificuldade da missão aumentou algo inédito. O objetivo muda de escoltar para resgatar seu amigo Jianil. Davan fica chocado com a mudança repentina de proteção para uma missão de resgate. Este novo objetivo significa uma coisa. Jianil não saiu voluntariamente com os amigos, ele foi forçado. A cena muda para delinquente jogando bilhar em um salão mal iluminado. Depois que uma garota erra uma tacada e é esbombada, o foco vai para Li Gumin que observa. Ele comenta que faz muito tempo que não vem a este esconderijo, relembrando a diversão do Fundamental. Outro valentão comenta que Jianil mudou nada, que perdedores são sempre iguais. Dois outros que não reconhecem, perguntam quem é o garoto ingênuo. Jianil explica que faz 2 anos que não vem aqui. É normal Jianil não conhecer os novatos, vendo que ele treina os delinquentes mandam-no relaxar, notam que ele não está bebendo, e isso os incomoda. Perguntiam por que Gumin não trouxe se não ia participar. Irritado, Li Gumin decide testar Jianil. O garoto pergunta o que ele quer dizer, e lhe explica que fará um teste de amizade. Ele anuncia que vai dar um tapa na cara de Jianil. Se alguém se meter para levar o tapa por ele de Ram passará, Leo agarra pela gola, dizendo para não se preocupar, pois alguém vai ajudará. Enquanto ele se prepara para o golpe, um tapa forte ecoa na sala. Depois uma garota pergunta, zombando se alguém vai intervir. Um dos valentões comenta que foi só um tapa, e Li Gumin concorda. Jianil de dor, ele disse que ele devia tratar melhor os amigos. A garota perguntou o que aconteceria se Jianil se denunciasse, já que o bateram forte. Valentão explicou que nada aconteceria, pois Jianil não usaria. Ele explicou que a polícia já sabia como Jianil era tratado, e a mãe dele também descobriria. Li Gumin perguntou a Jianil, se ele percebeu quão surpreso ficou depois de um dia. Se soubesse que Jianil estava por perto, o teria visitado mais vezes. Cheio de tristeza e revolta, Jianil exigiu saber por que o delinquente fazia aquilo com ele. Nisso, outro valentão interrompeu, dizendo a Gumin que as bebidas estavam acabando. Entregou um cartão ali e mandou comprar mais bebidas e garros. Leo usou a interrupção para provocar Jianil, perguntando por que ele não aceitou as bebidas que seus amigos ofereceram. De frente para o garoto indefeso, Ligo rosnou que estava começando a ficar com raiva. Enquanto isso, nas ruas, nosso protagonista corria freneticamente tentando encontrar seu amigo. Ele entrou num cybercafé e outros lugares, procurando desesperadamente por Jianil, mas não encontrou. Perguntando-se onde ele estaria, continuou a busca por becos e ruas. Tentou ligar para o celular de Jianil, mas ninguém atendeu. Até que de repente alguém pegou. O protagonista perguntou onde Jianil estava, e a pessoa do outro lado reconheceu sua voz como amigo de Jianil. Ele lembrou de ter visto um homem esperando Jianil na saída da escola e perguntou se era o mesmo. Furioso, o protagonista exigiu saber onde estavam. Do outro lado, Li Gumin perguntou, zombando se ele viria salvar Jianil. Avisou que, se não aparecer-se seu amigo estaria em sério perigo, lhe enviaria o endereço e sugeriu que chegasse logo. Com um sorriso malicioso disse que o teste de amizade tinha acabado de começar. Ele desligou. Voltando para Jianil, Ligo achou se ele e Jianil eram realmente amigos. Fraco Jianil agarrou o braço de Jianil e implorou para ele não tocar em Duon. Os delinquentes zombaram da amizade e riram de seu pedido. Em resposta, Ligo brutalmente jogou o rosto de Jianil no chão. Ele explicou que o comportamento hipócrita de Jianil era irritante e mandou ficar quieto e assistido Duon apanhar por causa dele. Os valentões gostavam de ter um amigo rico como Guilmin, pois pediam comprar muito. Perguntavam-se sobre um nerd que estava a caminho, pensando que ele devia ter sido amigo de Li, mas não era mais. Não entendiam como dois tão próximos viraram inimigos. Os valentões disseram que o nerd indefeso era rico e planejaram batê-lo enquanto da ONU era forçado a assistir. Logo, os delinquentes se irritaram com a demora dos gêmeos em trazer as bebidas.
Assim que a porta abriu, gritaram com os dois pela demora, exigindo saber o que faziam. Suas perguntas foram respondidas quando o corpo ferido de um dos gêmeos foi jogado na sala. Os valentões olharam chocados com os olhos fixos na porta, tentando entender o que viraram alguém entrar com o corpo do outro delinquente. Lee Gumin comentou que a entrada dramática de Daono com os dois corpos não era o que esperava. Assim que Daono chegou, pediu desculpas a Jihan pela demora. Ele não sabia o que acontecia, mas perguntou se era só bater em todos e se preparou para lutar. De repente uma memória surgiu na mente de Jun, levando a uma sala VIP de hospital. Sua mãe elogiava seu uniforme e perguntou se ele tinha feito amigos. Ele explicou que era só o primeiro dia após férias. Ela provocou, perguntando se arrumou a namorada, o que o deixou envergonhado. A mãe de Jun sorriu, dizendo que só queria ver o filho com bons amigos. Ela disse que ele precisava de um amigo forte para protegê-lo, assim como ele cuidava dela. Ao sair do quarto, um garoto reconheceu seu uniforme e perguntou se era do primeiro ano. Foi nesse dia que Jun conheceu Lee Gumin. No dia seguinte, Gumin perguntou se Jun ia ao hospital e Jun sugeriu que fossem juntos. Ao se lembrar, Jun achou estranho como o próximo se tornaram. Fazia sentido, afinal, estavam na mesma sala e suas mães estavam no hospital. Os serem tão parecidos, viraram bons amigos e se divertiam. Jun lembrou que Gumin disse que seria bom se as mães de ambos tivessem alta logo, um sentimento que os unia. Jun concordou e, por essa esperança, pensou que a amizade duraria para sempre. Similaridade dele sumiu no dia em que um médico revelou que a condição da mãe de Gumin era séria. A relação piorou quando o médico disse que ela não duraria nem mais um mês. Agora, Jun perguntou se devia bater em todos os delinquentes na sala. Os valentões planejando derrubá-lo acharam sua atitude arrogante. Um surpreso Lee Gumin apontou que Jun veio até ali só para salvá-lo, chamando sarcasticamente de comovente. Jun gritou para Jun fugir, mas os delinquentes declararam que era tarde e o atacaram. Em resposta, Jun deu um soco rápido no loiro irritado, atingindo com um golpe no ponto cego. O valentão caiu no chão e Jun percebeu que enfrentava mais inimigos que o normal. Os outros delinquentes ficaram chocados ao ver o amigo nocauteados com um só soco. Percebendo isso, Jun sabia que não podia ser imprudente. Tinha que conservar energia e usar poucos golpes. Sem perder tempo, Jun avançou contra outro, assustando o resto do GRU. Um cara gordinho tentou dar um soco, mas era lento e nosso herói o alcançou. Jun desferiu outro golpe no ponto cego no queixo derrubando um segundo inimigo. Ao cair, percebeu que atingir o queixo era a chave e começou a procurar seu próximo alvo. Atrás dele, um delinquente irritado, avançou gritando que ia quebrar uma garrafa na cabeça de Jun. Jun contra-atacou com um golpe no ponto cego mirando no queixo. Ele quebrou a garrafa e derrubou o bandido com um só golpe. Enquanto o homem cairia, Jun comentou que a situação foi perigosa por causa do vidro. Uma garota perguntou como ele derrubou tão fácil e o gordinho notou que Jun mirava no queixo. Ele pulou do sofá e avançou contra Jun, exigindo saber onde ele atingiria alguém tão grande. Nosso herói respondeu que seria no rosto e deu um soco no ponto cego bem na bochecha. Mas o golpe não funcionou no gordinho que era mais resistente. Ele agarrou Daon pela gola, gabando-se de que por isso nunca perdia peso e o jogou. Nosso herói parou o impulso e não caiu. O gordinho reclamou que o movimento deixava tanto e pediu comida a Lee. Lee perguntou o que queria e o homem disse que pensaria enquanto batia em Daoan. Naquele momento Daoan agarrou o grande leão pela camisa. O bandido cerrou o punho e perguntou se Daoan o imitava. Em resposta Daoan perguntou se ele achava que poderia ser jogado tão fácil. Ele desferiu 3 socos consecutivos no ponto cego, um combo massivo de golpes. Os golpes arrancaram dentes do oponente e o feriram gravemente antes que caísse no chão, inconsciente. Enquanto todos assistiam em choque, Daoan comentou que pediria uma grande tigela de arroz para o cara. Min ficou quieto, mas seus subordinados disseram que não se deve deixar trabalhos importantes para outros. Levantaram-se dizendo que deviam ter atacado antes, já que os outros eram fracos. O de corte tigela disse a Daoan que a luta de verdade começava agora. Daoan se enfrentou e um momento depois ambos estavam no chão, derrotados. As garotas próximas assustadas disseram a Daoan para não se aproximar. Mas Daoan ignorou os delinquentes, o que pareceu confundir e frustrar Lee Gumin. Em vez disso, nosso herói foi até J. Tanil. O ajudou a levantar e viu se estava bem. Virou-se para Gumin e perguntou se ele havia machucado J. Tanil. E respondeu que J. Tanil tinha sorte de ter um bom amigo como Daoan. Sorrindo, acrescentou que também tinha um amigo assim ao seu lado, um muito bom. Enquanto falava, um estranho homem peludo se levantou atrás de Daoan. Daoan virou-se, pensando se havia outro inimigo. O homem jogou uma capa no ar reclamando alto do barulho. Usando a capa como distração, ele avançou e socou Daoan, gritando que só queria dormir em paz. Daoan também aproveita a distração, mirando um ponto cego. Mas seu soco é bloqueado pelo homem, que acha o contra-ataque interessante. Daoan choca-se não só por seu soco ser bloqueado, mas pela força do golpe do homem.
Ele conclui que King Jie está em outro nível, o número 1 na luta. Declarando que o